Olá, meus queridos amigos e amigas aqui da Imortal. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Obrigado por vocês estarem aqui conosco desde já. Eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo no resto da live, mas agradeço a todos vocês pela parceria desde já. Senhoras e senhores, a partir de agora, uma live, na verdade uma live não, um vídeo. Vai, meu, segue o baile, cara. O que aconteceu, segue poxa? O baile, cara. Vocês podem me explicar no off depois? Então não ficar curioso, daqui a pouco vai que segue eu fiz o uma baile, merda. meu. Não fez nada, mano, vai. Beleza, tá bom. Então tá, senhoras e senhores, olha só. Desde já, obrigado a todos vocês que estão por aqui, tá? Eu, César Weiler, junto com Pedro Haidt, o Pedro, o produtor, e também Charlie Veloso, @Veloso Charlie, estaremos fazendo essa live, que não é uma live, é um vídeo que vai entrar daqui a pouquinho para vocês. Então, na verdade, quando você está me ouvindo, o vídeo já entrou, então a minha cabeça já não tá mais funcionando. E de fato, vamos falar sobre Grêmio. No futuro, no presente e no passado. Isso. Deixa eu ver, tu vai colocar esse vídeo próximo das 2h30, 3 horas talvez. Vamos contar 3 horas, então, deixa eu ver, 2 minutos de live. Agora 13h02. Agora 13h02 pra você. É muito bom se isso acontece. Provável, se acontece, vai ser da hora. Né? Mas, gurizada, olha só, a gente tá aqui na parceria para falar sobre Grêmio para vocês, porque a detentora dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, a Plim Plim, deu um cutback na Rádio Mortal e a gente não vai poder ainda fazer live, tá? Mas na sequência voltaremos, como diria aquele apresentador do programa culinário do sábado ao meio-dia na filial da Plim Plim. Olha só, senhoras e senhores, deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Isso é muito importante pra gente. Comenta por aqui, porque a gente vai reaproveitar de alguma forma o teu comentário, obviamente. E de toda maneira, como vai ser o modo estreia, fica um chat ali ao lado, como se fosse ao vivo, e aí dá para dar aquela resenhada também com a parceria que vai pintar por aqui, tá? E claro, também, se tu não te inscreveu aqui no canal da Rádio Mortal, te inscreve por aqui, que vai ser muito bacaninha, tá? A gente vem na parceria de Catel.com, Central de Móveis, Ótica Star, Canela, João Lara Pneus, MRV, AFIT, Rafa Sushi, Centauro, H-Mídia e Ideal Esquadrias de Alumínio e PVC. Na sequência, eu falo um pouquinho mais dos nossos parceiros. Eu acho que só vale lembrar que a parceria com a MRV, aqui vai ter um comentário fixado no chat, e aí você clica no formulário, coloca ali os seus dados, já participa de uma promo, que é aqui da Rádio Mortal, em parceria com a MRV, para te entregar de presente uma camiseta do Grêmio, do Kahneman, número 4, autografada, tá? Então, faz essa mão aí, clica no linkzinho ali e já participa dessa promoção, beleza? Na sequência, falo mais então dos nossos parceiros. Muito boa tarde, meu querido Pedro Haidt, Pedro, o produtor, como vai você? Estamos bem aí, né, nessa situação, aceitando ela, né, vamos lá, vamos tratar assim também, não vamos bater de frente o tempo inteiro, a gente já bateu às 10 da manhã, a gente já iniciou batendo de frente, então depois do meio-dia a gente não bate de frente, a gente vai diminuindo a velocidade, porque é a detentora dos direitos, né, temos que respeitá-la. Dito isso, modo estreia, vai estar o link aqui do sorteio, e tem um outro sorteio no nosso Instagram, tá, rd.imortal. Esse sorteio que tu tá pensando. Não, sorteio de um par de ingressos para você Opa! Com seu pai ou alguém relacionado à sua família que você considera um pai. Você curtiria com quem, por exemplo, Pedro? Eu, hoje, nesse domingo, eu acho que eu daria um ingresso para algum amigo. Justo. Porque, bem bacana. Né, não tem muito porquê, né? Cara, eu acho que eu não posso fazer esse tipo de piada, né? Pode. Pra mim é muito autorizado. Tô autorizado. Cara, com 10 anos eu fiz piada com isso. Com 25 não tem problema nenhum, né? Com 25 tá foda. Com 25, irmão, já nem considero mais, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Mas tu não é pai ainda, né?
Tu não é pai ainda, que tu Não, saiba que tu botou ali, que tu matou no peito, tu encarou, não. não. Eu não vou dizer Tá. que eu tô muito longe disso, porque eu ando muito próximo disso, Porque tu né? tá ali se arriscando ali. Sempre ali, mas Tá. tô longe, tô longe. Aham, Pelo tá menos bom. até o momento, não sei. Então, 9 meses Tá. ainda. Agora, dia 10 de agosto, 1 hora, mas não, aí não, Hoje a gente por tá enquanto não tá. flertando com os assuntos assim, Exatamente. muito Não, olha distantes. só. Não, cara, Isso que eu ó. tinha iniciado para dar o projeto e dizer assim: vamos falar sobre futebol europeu. Tá acontecendo muita coisa, né? Legal, né? Exatamente. O cara se machucando, o cara Exatamente. querendo trocar de time e tal. A gente foi para outro caminho. A gente não tá falando de Grêmio, a Exatamente. gente não tá falando de futebol brasileiro, não tá Dia falando de dos futebol Pais, europeu. Dia dos Pais, que não é realmente futebol europeu, mas já foi muito tempo futebol europeu. Para agradar também Pedro Rádio, a gente poderia falar do Papai Cris, não? Pode ser, esse sim é Ó, papai. Esse eu chamo de agradaria, papai. agradaria muito o Pedro Esse Hyde, né? sim. Esse aí é muito mais Tu- pai do que alguns aí, né? Cara, eu acho que Já me deu mais alegrias. acho que o Cristiano Ronaldo tá, olha, pra mim, tranquilamente, cara. Assim, eu falo com a maior segurança, tá no top 10 dos melhores jogadores da história. No top 10 com segurança tu fala isso. Com segurança. Com segurança eu Tá falo, bom. tranquilamente. Bom, Meu querido, que não trabalha arroba com Veloso. futebol, né? Que não entende nada. Eu tô que nem a maioria aí das rádios. Ô, meu querido Veloso Charlie, arroba Veloso Charlie, Charlie Veloso. Boa tarde, manhã, noite, madrugada pra ti aí, tudo certo, cara? Boa tarde, tudo certo? Primeiro eu queria te fazer uma pergunta. Por que não começou com sim, sim, sim? O que aconteceu? É que hoje eu tô um pouco disperso. Era disso que vocês estavam dando risada? Obviamente, Pô, obviamente. eu sou Me pegou piada na interna por desprevenido. causa disso? Eu sou piada na interna. É que eu não tô na piada interna ainda, né? Tô só na externa. Tu vê que tu foi sincero, Thiago Veloso. E o Pedro também acabou sendo um pouco sincero, porque ele falou assim: sim, é piada. Pô, então tá bom, tudo bem. Mas Cara, a gente aceita. o bordão ele só é copiado quando é bom, né? Tá. Tem Por isso esse que eu ponto. copiei do. Não, vai, imagina, não. No momento Alô, que tu Marpa! Grande abraço pra Marpa. No momento que tu assume que ele é teu, ele passa a ser teu. É assim que funciona, pelo menos. Eu conheço uns aí que assumiram e é dele. É, Não, Até pintou uma história de um. Agora que a gente começou essa. Ô, gurizada, vocês que estão aqui assistindo essa estreia, assistindo esse vídeo, a gente vai atualizar as coisas do Grêmio, tá? Mas é um clima legal. É um clima de resenha, um clima bom hoje. Dá meio de pra semana, entendeu? para trocar uma ideia, sabe, com vocês. Então vamos tentar ser leve, assim, tentar não encher o saco. Ó, para que a gente possa falar das coisas numa boa aqui. Teve um narrador de uma grande emissora, que eu não posso falar o nome, porque Brasileiro ou gaúcha? brasileiro, nível Brasil, nacional. Eu não posso falar o nome porque, pô, é complicado, a gente já tá né? Tá, vai. E aí o cara, ele teve um bordão que ficou muito famoso na época de Copa do Mundo. Tá. Só que essa história Inclusive, aí, o esse bordão jogador não tá é querendo ir dele. pro Bayern de Munique. Ele tá querendo ir pro Bayern de Munique hoje. É um centroavante? Né? Tá sendo disputado no Bayern de Munique agora. E aí, esse bordão aí, que eu coloquei pra vocês, esse bordão aí não é dele. Esse bordão não é dele. É de um cara de uma rádio do interior, ele ouviu o cara e trouxe pra emissora a nível nacional. E aí, quando tu traz pra emissora a nível nacional, velho, aí pro irmão lá do interior falar que é dele, aí já era, cara. Aí nunca mais vai ser dele, nunca mais vai ser dele. Mas enfim, né, senhoras e senhores, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Grêmio. Ô, Charlie, vamos começar então tentando atualizar um pouquinho das coisas do Tricolor, até porque hoje o Grêmio, na tarde de hoje o Grêmio treina, só que o treino de hoje era aquele estilo, né? Só uma partezinha aberta e depois não mais, então meio diferente do que a gente estava se acostumando agora nos últimos dias, né? Exatamente, né? A principal informação e a principal atualização do Grêmio é aquilo que a gente conversou no programa de ontem sobre uma mudança de esquema tático do Grêmio, né? Sem mais os 3 zagueiros, com o JP Galvão
integrando o ataque, talvez já entrando como titular. Então, assim, é uma mudança do técnico Renato Portaluppi, que já era meio que prevista, porque lá no Rio de Janeiro ele já falou que a fila ia andar, que tinha jogadores que não estavam dando tudo de si. Então, basicamente, esta é a principal informação. Todos os jogadores que a gente já passou também aqui, retornos, quem volta, quem não volta, mas a principal delas, né, e a atualização de momento é quanto a mudança de esquema tático, jogando com 2 zagueiros e o JP Galvão talvez entrando no time, um parceiro para o Luiz Soares. Resta saber quem sai, se talvez o meio de campo, Natan, Ferreira, como que o Grêmio vai montar esse quebra-cabeça aí para o final de semana. Eu gostei muito da adaptação, inclusive, hein, de JP Galvão. Eu acho que vai pegar. Vou inclusive, dar sequência, né, a essa adaptação com o JP Galvão. Hoje eu estava num outro espaço, meu querido Pedrão, para KTO.com. Te registra lá na KTO, site para maiores de 18 anos. Joga sempre com responsabilidade, usa o cupom IMORTAL, ganha 20% de acréscimo no primeiro depósito. Eu estava lá em algum espaço público e eu tava conversando com um parceiro gremista, ele me perguntava, pois é, mas e aí, o que vai acontecer nesse time aí? Vai entrar o João Pedro? Vai entrar o Eli? Daqui a pouco o Bezosa, joga bem nos treinos, o que vai acontecer com esse Grêmio? Eu acho que a dúvida tá pairando no ar pros torcedores gremistas, né? Tipo, o que vai acontecer de fato nessas mudanças? Qual é que é a fila que vai andar? Porque no time de futebol a gente tem 11 filas, né? 11 filas que vão andando, né, pouco a pouco. Algumas param por muito mais tempo e outras são muito mais rotativas. No Grêmio parece que tudo estava se estabelecendo muito mais e agora o Renato deu esse 220 no vestiário tricolor para tentar fazer algumas filas andarem. Quais vão andar, Pedrão? Me diga. Não esconda nada. Olha, não esconda nada, é muito bom. Cara, pelo que a gente tem acompanhado, vamos lá, nos jogos e no treinamento, a mudança de esquema vai acontecer, tá? Já aconteceu contra o Vasco, teve a volta rapidamente ali dos 3 zagueiros, que deu problema e já voltou para 2 zagueiros. E ontem, cara, até a gente fez o treino ao vivo / gravado, né? Porque a gente estava ao vivo no treino, mas gravando. E o que aconteceu? Eu tenho até anotado aqui. Sou o cara do papel ainda, da caderneta. O que aconteceu ontem no ataque do Grêmio? Qual que foi a característica de jogo, tanto do time com colete e sem colete? Charlie, que tava lá, pode entrar na roda também, César Weiler? A jogada em velocidade, né? Não? Exatamente. Jogada de cruzamento pelo lado, em E velocidade. 2 atacantes. Eu acho que essa aí é a vertente a ser usada, tá? Porque em cima daquilo que a gente bate diariamente aqui, a questão do Soares, que ele ficou, Isso, vocês estão malucos. Ele ficou, então ele é jogador do Grêmio, fica até o final do ano, até ontem, até depois a gente vai dar uma faladinha rápida sobre isso, não sei se vocês chegaram a ver, mas teve uma repercussão legal, foi a entrevista do Guerra pro Meneghetti. Que engraçado, ele era brigado com a Band, né, estranho, depois passou uns dias ali, saiu um pessoal, ele não tava mais. Dito isso, ele falou sobre essa questão do Soares ter ficado e tal, então tá, é jogador do Grêmio, vai ficar até o final do ano, depois é outra história. Para isso, tem que fazer o time para ele. Tem que pensar nele. E eu acho que o Renato tá pensando nele. E pensando muito no jogo de quarta-feira, tá? Eu acho que o jogo de quarta-feira realmente é um ponto a ser analisado pelo Grêmio. Tem o Fluminense no domingo? Tem. Mas o jogo de quarta, ele vem muito forte nessa ideia de mudança, tá? De time. Principalmente com essa de voltar 2 zagueiros e ter 2 jogadores no ataque. E aí a gente vai trazer esse possível jogador que vai jogar junto com o Soares, né? Que deve ser o JP Galvão. Gostei muito disso, tá? Porque é um cara que tem a característica nesse estilo, vem treinando bem, né? Eu acho que até outra coisa que o Charlie daqui a pouco tá lá vivendo o dia a dia pode trazer. E é um cara que veio para isso também, né? Acho que a contratação dele foi pensada para essa situação. Óbvio que ele vai substituir o Soares em algumas situações que o Soares não jogar? Sim. Mas ele pode ser esse cara companheiro do Soares. E vocês dois ficam de arreganho aí, e aí eu fico falando, enrolando. Não, pô. É que, na verdade, a gente estava confabulando uma outra situação
Mas tem tudo a ver com a questão principal aí, meu querido Pedro Raid, o produtor, para a Central de Imóveis, a melhor de Porto Alegre. Alô, Domênico. Central de atendimento no fone 51-3228-8288 ou na rua José do Patrocínio 385 na Cidade Baixa. Meu querido Charlie Veloso, o jogo contra... Antes da pergunta, sabe por que tu falou da Central de Imóveis? Porque o Pedro abriu uma gaveta, né, sobre um assunto que aqui deu uma repercussão interna no nosso chat, por isso que a gente tá dando risada, né? Para o pessoal não ficar boiando. Então, da peça que saiu, pô, tá, o pessoal... Brabão agora. E até que eu que tô aqui na minha sala aqui. Tem pessoal que é complicado aí nos espaços de opinião, enfim, do estado do Rio Grande do Sul. Mas, o Charlie Veloso, olha só. Esse jogo contra a equipe do Fluminense, vamos falar sério aqui, não que seja a nossa especialidade, mas vamos falar sério. O jogo contra a equipe do Fluminense é um jogo importante, é um jogo em que o Grêmio certamente vai ter dificuldades, porque o Fluminense vem bem na temporada, vem com uma sequência boa, especificamente falando dos últimos jogos, né? Mas na temporada é um time consistente, com uma ideia muito bem apresentada de jogo, a gente acompanha já o Fluminense há algum tempo, esse trabalho que vem sendo executado lá pelo Diniz. E o Fluminense é um time forte, é um time que sabe ocupar espaços, é um time esperto, é um time que gosta da bola, é um time que eventualmente pode irritar até o adversário que está precisando de um bom resultado, porque como gosta de ficar com a bola e jogar o campo todo, faz o time adversário cansar. Então, assim, estrategicamente vai ser um jogo bastante importante para a gente observar algumas coisas no Renato. Essas mudanças que estão sendo projetadas, elas podem ser ou ter no jogo do Fluminense um teste. O que eu quero dizer com isso? Usa no jogo contra o Fluminense e se não der certo, volta a um esquema anterior? Ou tu acha que o Renato já está pensando numa mudança para algo mais sustentável, para algo mais a longo prazo, algo como ele fez com esses 3 zagueiros que ele manteve por bons jogos, aí, uma boa sequência de jogos? Tu acha que essa mudança vai ser só para tentar dar um choque no vestiário, uma coisa momentânea, ou realmente o Renato está sentindo essa dificuldade, essa necessidade de se mudar no time como um todo para mais longo prazo? Eu acho que a palavra é exatamente esta: necessidade. O Grêmio tinha uma necessidade de jogadores no sistema ofensivo lá no começo da temporada. Jogou com 3 meias. Jogava com 3 homens de meio campo. Porque não poderia ficar fora, talvez, o PP, tinha o Carvalho chegando, tinha o Natan, que era uma boa alternativa na época, o Cristaldo, enfim, todos eles ali com o Bitelo e aí o Soares na frente. Era uma necessidade para não deixar ninguém fora, não desanimar ninguém, estava chegando, expectativa da torcida, era Campeonato Gaúcho, início de temporada. Logo após isso, o Grêmio mudou a sua forma de jogar por uma necessidade e começou a jogar com 3 zagueiros. Aí, para liberar um pouco mais os laterais, tinha uma dificuldade, os 2 laterais machucando bastante, e aí o Grêmio tinha necessidade de ter um cara um pouco mais pelo corredor direito, para chegar um pouco mais, jogou com 3 zagueiros. Agora, a necessidade é de remontar o time com peças que chegaram dentro de uma ideia que o Renato sempre gostou. Dentro que a comissão técnica do Renato Portaluppi, técnico Renato Portaluppi, gosta de jogar. Caras de velocidade. Retomar essa bola e sair em velocidade. É o que o técnico Renato entende que pode fazer contra esses times mais fortes no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, convenhamos. O Fluminense, na nominata, talvez não seja um time tão forte no papel quanto o Grêmio. Talvez é discutível. Bem equilibrado, vamos deixar assim. Agora, no que apresenta coletivamente, é muito superior. A gente acompanha os jogos do Fluminense, acompanha o Flamengo, que aí individualmente cresce bastante a comparação, mas é uma necessidade do técnico Renato Portaluppi, tanto anímica, para dar uma mexida no vestiário, para dar uma sacudida, para dizer que os caras assim, jogando como se fosse uma pelada, eles não vão mais atuar pelo Grêmio, que é a minha grande dúvida para o jogo contra o Fluminense, tá? É a minha dúvida, é quem vai jogar no lugar do Natan, porque a única certeza que eu tenho é que ele não vai dar mais uma chance pro Natan na frente do torcedor do Grêmio no domingo. Ele não vai fazer isso. O Renato, ele pode ser qualquer coisa, mas burro ele não é. Burro ele não é. Então ele não vai colocar o Natan. A minha grande dúvida é o que ele vai fazer nesse meio campo, sem o Natan. Beleza? Feito esse parênteses só para completar então a ideia. O Renato vai fazer uma terceira modificação no time em meio à temporada. O time pós-janela. Vai ser um time que vai ter jogadores de velocidade pelos lados,
pode ter aí um parceiro com o Soares, que é a tendência, e é uma mudança de 2 zagueiros. Pode ser que o Jeromel volte já como titular? Olha, por mim, eu não me arriscaria a dizer que não, tá? Eu não vou aqui acho que não volta. Acho que o Jeromel deve voltar até como titular, porque a gente tem o Kahneman fora. O Kahneman volta só na outra partida pelo Brasileiro ainda. A gente vai ter a volta contra o Flamengo, que o Kahneman não vai participar, lembrando, ele foi expulso. A gente tem o Vini, que ficou na academia durante a semana toda, né? Não deve ser titular e também não teve uma atuação, né, de destaque, né? O Vini e Bruno Alves muito mal, né? Convenhamos. Então deve passar também pelo sistema defensivo essa mudança. O João Pedro saiu mais cedo do treino ontem. E a gente sabe como é que funciona o Grêmio, né? O Fábio se recupera, fica 100%, o João Pedro vai para o departamento médico. Quando o João Pedro tiver 100% e voltar, o Fábio vai para o departamento médico. Então eles têm uma casadinha aí, né? Até tem uma brincadeira no Twitter, tô aqui, claro, fazendo uma ironia. Tem uma brincadeira no Twitter do irmão, né? Dos irmãos ali, do Fábio e do. Porra, esqueci o nome do outro irmão Rafael. do Botafogo. O Rafael, que eles são a mesma pessoa, né? Que quando um machuca, o outro tá jogando, quando aqui machuca, o outro tá jogando lá no Rio. E quando eles iam se enfrentar, os dois se machucaram, né? Quando eles foram Quando eles foram se enfrentar, os dois se machucaram para ninguém saber que eles eram a mesma pessoa. Então, assim, beleza, tirando essa delírio da minha cabeça, só complementando a ideia, então, para não fugir bastante, por uma necessidade que o técnico Renato Portaluppi vai fazer essa mudança no final de semana. Minha grande dúvida, e hoje o treino é fechado, infelizmente, é o que ele vai fazer depois dos volantes. Ou se ele daqui a pouco vai colocar 3 volantes e vai centralizar um pouco mais o Bitelo, para encostar no JP Galvão e no Soares, ficar um pouco mais centralizado nesses 3, jogando com um cara de beirada, liberando mais um lateral, enfim, é um quebra-cabeça que a gente vai ter, mas mudanças vão acontecer e eu acredito que praticamente em quase todos os setores, tá? A não ser que, claro, não tem um substituto à altura. Por exemplo, Carbajo, por exemplo. É um cara que, ao natural, daqui a pouco vai perder espaço. Não tá jogando nada, né? Convenhamos. E o Ronald? Né? O Ronald, ele é que assim, ó, o entendimento da comissão técnica é o seguinte: quando o garoto ele sobe da base, ele vai alternar, ele vai fazer grandes jogos, como o do Atlético, e vai fazer jogos abaixo da média, como fez contra o Vasco. E é normal, ele vai alternar grandes a não ser que ele seja um cara diferenciado e vai se mantendo. Daí a gente vai usar vários exemplos, pode falar do PP, vai falar do Everton, vai falar de vários outros. Mas assim, é um entendimento da comissão técnica, ele vai alternar. Agora, não dá para tirar daqui a pouco, dizer que ele não vai ser titular, viu? Não pode aqui... Mas, Charlie, eu concordo com esse pensamento, cara. Eu concordo com esse pensamento que vai oscilar, tem que proteger, tem que blindar, porque daqui a pouco tu vai perder uma joia por besteira. A gente sabe como é que funciona o torcedor, e aqui não é nem o torcedor do Grêmio, é o torcedor mundial de futebol, né? Não jogou bem, vaia, não jogou bem, xinga e eras isso, né? Eu até entendo esse pensamento, só que eu fico pensando um pouco mais à frente, fico pensando assim, tá, se não for agora, com essa necessidade de quantidade e de qualidade, porque o Carbajo não tá dando conta do recado, vai ser quando? Né? Eu fico pensando nesse tipo de coisa, sabe? Porque daí o garoto fica ali, ele olha, tá, beleza, eu vou oscilar, eu jogo um jogo bem, jogo um jogo mal e tal, teve a necessidade contra o Atlético, aí eu fui bem, e agora tá tendo necessidade de novo, o homem falou na coletiva que a fila vai andar, pô, será que não é minha chance, será que não é minha vez? Pode ser, né? Fica essa expectativa. Eu duvido que a família Falkowski não esteja com expectativa sobre isso. Eu acho que sim. E eu queria até complementar com uma outra situação, lembrando sempre para deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Nessa transmissão, se você chegou até aqui, obrigado por você ter chegado, e se você deixar o like, se você compartilhar com alguém, esse material, esse conteúdo chega para mais pessoas e ajuda bastante o nosso trabalho, então, muito obrigado. Sempre na parceria de Ótica Star, lá na Serra, @Ótica Star Canela e João Lara Pneus, sinta a segurança, precisou de pneu para o teu veículo, na João Lara Pneus tem. Pedrão, alguns jogadores podem estrear, alguns jogadores podem sair desse time aí e tal, mas eu quero me fazer entender numa ideia. Esse esquema atual do Grêmio, muito pouco se falou sobre isso, mas eu tenho a forte impressão de que ele tá baseado numa ideia simples, tá? Fazer com que os laterais do Grêmio, que não são tão bons defensivamente assim, João Pedro e Reinaldo, os titulares, fazer com que eles percorram menos espaço do campo,
e possam ter um pouco mais de liberdade. Com isso, o Renato preencheu um pouco mais a linha de trás com 3 jogadores, eventualmente os 2 laterais descem um pouco mais, fazer uma linha de 5, mas ao natural, tanto o João Pedro quanto o Reinaldo, eles sobem para conseguir dar pressão lá em cima, na linha, primeira linha de marcação, lá em cima, na zaga adversária. Pode ver que o Reinaldo às vezes está dando bote lá no lateral adversário quando ele está no campo de defesa. Isso é uma liberdade dada pelo esquema, de o Reinaldo não precisar voltar lá na linha de zagueiros. Então acho que isso dá uma sustentação, esses laterais dão uma sustentação pro Renato, porque todo time precisa ter, precisa largar o time adversário, né? Pô, o Roger usava uma frase muito boa, cara, que agora eu não vou lembrar do termo, mas precisa ter, sabe, amplitude, esse é o termo, precisa ter amplitude. Todo time precisa ter isso, só que às vezes é o lateral, como muito tempo foi no futebol brasileiro, aquele lateral fazendo a famosa ultrapassagem, que agora, nos tempos modernos, os caras deram para chamar de overlapping, né? Mas é a ultrapassagem ali, né? Ou tem que ser os pontas que vão para cima, entendeu? De alguma forma o time tem que ter amplitude. E se o Renato colocar os laterais do Grêmio lá para trás e contar com eles mesmo para fazer amplitude lá na frente, acho que não vai funcionar. Então acho que os laterais do Grêmio vão passar a atacar menos por fora. Mas, como todo time precisa de amplitude, precisa de pontas. Então o Renato ele vai se obrigar a fazer uma escolha. Ou ele joga com 3 zagueiros e vai testando novos pontas lá na frente, eventualmente no meio dos jogos, para ver onde que ele se agarra. Ou ele quebra o paradigma, bota os laterais para trás, 2 zagueiros, e, se abraça no Ferreira, se abraça no Bezose, fala, segurizada, com vocês, tá? Ó, vai. O que o Renato vai fazer, Pedrão? Aí que tá, durante a tua fala eu fui flertando com os pensamentos do Gauchão. Por quê? Ali o Renato colocava os laterais, e quem que fazia essa cobertura dos laterais? Em toda a parte do campo. Bitelo. Bitelo era a válvula de escape desses laterais que avançavam, que iam e por vezes não conseguiam voltar, ou enfim, estavam atacando, e quem voltava a marcar era o Bitelo. Ele dava essa falsa organização, junto com o Vila, em algumas situações, enfim, quem estava de primeiro volante. Voltando para 2 zagueiros, isso volta a acontecer, porque naturalmente o Reinaldo vai querer atacar. Ele não tem característica defensiva, nunca teve e não vai ter agora. Então vai abrir esse espaço. O que vai acontecer? Quem tiver no meio campo, e aí a gente pode daqui a pouco começar a projetar um time aqui, a gente vai conversando os 13 projetando uma equipe. Quem que vai ser esse cara que vai fazer essa cobertura? Para o quê? Para fechar essa ideia. E eu já tô imaginando o quê? Que o Renato vai com 2 zagueiros, tá? Eu acho que ele entregou os 3 zagueiros e disse assim, vai rolar mais. Por conta de peça, eu acho que o que ele tava contando muito é que o meio campo ia sustentar ele. E é onde ele tá perdendo a maioria dos jogos. É onde ele não tá conseguindo defender. E aí quando ele tem a bola, parece que o time desorganiza, assim. E aí vamos lá, uma peça que talvez tenha entendido muito bem como é jogar com 3 zagueiros era o Cuiabano. Parece loucura, mas ele me parece um cara que, tipo, compreendeu, porque é diferente pro jogador. Vamos lá, eu confesso que eu não sei se vocês chegaram a jogar alguma vez em base e tal, mas de acompanhar a base da base, vamos lá, é sempre um 4-4-2, né? Raras exceções, o treinador faz um 4-3-3, tá? Agora, mais atual, assim, de 5, 6 anos para cá, é um 4-3-3. Mas normalmente é 4-4-2. Então, o jogador, o atleta, ele não tá acostumado a grandes mudanças táticas. Seja aqui no sul, seja lá para cima. Então, tipo, são acostumados muito à diagonal, a velocidade nos pontos. E aí, quando tu chega e apresenta para eles um 3-5-2, sei lá, bem simples assim, é diferente a formação, a adaptação do jogador. E aí, daqui a pouco, não é que o jogador, ele não tá jogando bem, ele não tá adaptado ao esquema, ao estilo de jogo, porque às vezes precisa de uma velocidade, às vezes a aproximação não vai ser tão rápida, ele vai precisar fazer uma outra função que ele não tá acostumado. Eu não sei se o Carbajo, por exemplo, já tinha jogado alguma vez na vida dele com 3 zagueiros, entende? Tipo, é diferente ter esses 3 caras lá, liberar os laterais, porque naturalmente parece que tu ganha mais gente ofensivamente, mas ao mesmo tempo defendendo, tu também precisa se posicionar de uma outra forma. Porque nem tu falou, vez ou outra tu fechava com 5,
defensivamente, né? Então, e o meio-campo, se tu tem 5 fechando uma linha, o meio-campo ficou meio aberto, então tu precisa ter uma reposição mais rápida. E talvez isso o Renato tenha percebido que os jogadores dele não são para isso, ou não entenderam, sei lá, entenderam um certo ponto. É que é aí que tá, eu não sei até que ponto os 3 zagueiros eles foram perfeitos, assim, que a gente diga assim, bah, que partida, que formação. Eu acho que ela foi meio que acontecendo, os resultados vieram vez ou Partida outra. sensacional, eu acho que não aconteceu, né? Sensacional, não. Teve alguns bons jogos, mas partida sensacional, acho que não, né? Mas daí não teve por quê? Por conta do esquema, por conta da qualidade, sabe? Tipo, Teria que é uma análise longa e difícil, né? mas ela Eu é acho que Vai. mais pela qualidade, né? Mais pela qualidade dos zagueiros, né? O Grêmio comportou, na minha humilde opinião, 3 zagueiros porque não tinha 2 em quem confiava. Tinha sempre um. Confiava no Kahneman ou confiava no Jeromel, que saiu no início da temporada, nem jogou, e aí tinha Bruno Alves e o Vini, que eles se completam, assim, tipo, é 5 para cada um. É meio pau, meio barro, meio tijolo, porque, sinceramente, eu não vejo eles como um zagueiro, assim, com todo respeito ao Bruno Vini, que é um baita cara. O Alves tá aí há algum tempo, sempre fazendo nota 6, 6, 6, de vez em quando cai para um 3, 2, mas volta pro 6, 6, 6, 6. Ele é um cara nessa média para mim. Então, assim, por muito mais necessidade de ter 3 caras para completar 2 do que uma imposição tática. Aí aproveitou muito bem o encaixe do Cuiabano na esquerda. E olha só, quando vocês quiserem, eu montei um rascunho aqui do que eu vi no treino, do que eu projeto de time. Aí eu vou deixar por vocês aí, quando vocês quiserem chamar aí, eu tô com esse time no papel aqui. Vamos para isso, então, vamos para isso. Só quero lembrar, DMRV, se tu quer ficar perto do Grêmio, da Arena e da Rádio Mortal, chama no WhatsApp 519-8150-6545. Ainda tem o sorteio que vai te presentear com a camisa do Kahneman número 4, tá? Autografada, para participar. Comentário fixado aqui no chat. Vai ali, clica no formulário, preenche com teus dados, já vai estar participando, beleza? E a EF IT, atuando na área de tecnologia da informação, a EF IT Service, lá no Insta. Então vai, Charlie Veloso, com a tua projeção de time, para a gente fechar aí sobre esquema, sobre equipe, sobre projeção contra o Fluminense e tudo mais, para a gente fechar. Vai com... Já vou arriscar, um provável Grêmio para jogar contra o Fluminense. Vai. É cedo, né? Lembrando que daqui a pouco, né, a gente vai ter o treino aí, o aquecimento, enfim, pode ter alguma atualização. Eu tô um pouquinho do que a gente viu ontem ainda e com aquele jogo treino na minha cabeça para montar um time base, beleza? Grando no gol, tá? Grando no gol, é o que temos. E Fábio, João Pedro, né? Muito mais pro Fábio nesse momento, porque o João Pedro saiu mais cedo do treino. Então eu já deixo como provável o Fábio. E aí começa o ou, né? Jeromel, Gustavo Martins, Bruno Alves ou Gustavo Martins. Do lado esquerdo, Reinaldo. Se eu esquecer de alguém, vocês me avisam, tá? O Vini ficou na academia dois dias aí. Então vamos. Exatamente, e o Eli. Eu acho que o Eli, para estreia, no primeiro momento, como o Renato tem uma hierarquia alta, eu digo assim, muita gente nesse setor, ele vai dar uma seguradinha no Eli. Mas ele vai entrar. Mas só que o Jeromel, na escala, né, ele vai entrar primeiro, né? Obviamente vai ter o retorno do Jeromel antes da estreia do Eli. Poderia ser, me surpreenderia positivamente, tá? Que o Eli se destaca nos treinos, ele é um bom zagueiro. A gente vai ver isso na sequência. Particularmente, gosto muito disso. Gosto muito disso da parte do Renato, porque tu segura o grupo. Gosto muito disso. Então por isso que eu tô colocando, tá? Jeromel ou Gustavo Martins, Bruno Alves ou Gustavo Martins. Me surpreenderia o Eli, mas tô projetando assim. Reinaldo na esquerda, e aí um meio-campo basicamente parecido com aquele do Campeonato Gaúcho que o Pedrão acabou de falar, tá? Com Vilhaçante, Bitelo e Carbajo. E o Bitelo por dentro, tá? Por dentro, sendo o terceiro que sai, tá? Juntamente fica ou Carbajo ou fica Bitelo, aquele que lá contra o Caxias fazia parceria com o Soares, chegava pelo meio, concluía, fazia gols. Lembrando que ele foi para jogar pro lado porque tinha 2 meias, e aí tinha que jogar sem extremo, o Ferreira machucou, e aí o Bitelo foi uma peça de velocidade pela direita. Então, por isso, estou justificando as minhas ideias aqui. Vilhaçante, Bitelo e Carbajo, tá? Ou Vilhaçante, Carbajo e Bitelo. JP Galvão, Ferreira e Soares. Para mim, vai ficar muito dentro desse time aí. O resto, para mim, seria muita surpresa. Para mim, seria algo, olha, realmente surpreendeu. Tipo, a escalação foi do Ronald. Ninguém projetou, ninguém falou.
Tenho certeza disso. Ninguém projetou que o Ronald ia ser justamente um titular, um cara que não era às vezes relacionado contra o Atlético. Ninguém sabia. Só na cabeça do Renato, tá? E agora eu tô projetando dentro dessa ideia. Eu não sei o que vocês acham. Posso repetir aqui. Grando, Fábio, JP, Jeromel, Gustavo Martins, ou Bruno Alves e Gustavo Martins, Reinaldo, Vilhaçante, Carbajo e Bitelo, JP Galvão, Ferreira e Soares. Eu fico muito curioso só para entender como seria nessa tua projeção a dinâmica de meio campo e o quanto que eu gosto ou não das dinâmicas possíveis, tá? Por quê? Porque se tu pensar no JP Galvão, pelo lado do campo é uma função que ele já fez, mas ele já fez muito mais pelo lado esquerdo. E nos últimos tempos ele nem estava fazendo. Nesse Lembrando caso... que o Ferreira jogou na direita ontem, tá? Parte do treino. Tá. Daí seria uma troca do que já havia sido pensado em outros tempos. Eu não acho impossível, tá? Não acho impossível. Eu só não sei o quanto que eu particularmente gosto disso. Porque, eventualmente, o Renato vai continuar sem uma grande velocidade com o JP ali na frente, né? Ele não é exatamente esse jogador de uma grande velocidade, mas talvez quebre esse galho possível agora. Mas não o sei. que pode acontecer dessa questão do Ferreira na direita, porque joga o Fábio. Aí ele já vai ter eventualmente a passagem do Reinaldo na esquerda e o Ferreira fica pela direita, já que o Fábio não Daí o tem a JP característica de jogaria um pouco mais por dentro. mais por dentro, caindo para a esquerda e o Bitelo no modo Bitelo de ser, entende? Cara, Podendo pode ficar nas acontecer. duas. E aí o Carbajo ou o Ronald, tá? Eu não sei, essa do Ronald eu acho que ele é um nome que o Renato colocou a dúvida, ele teve a dúvida boa com ele e ele fica nessa... Já que o Carbajo não vem tão bem, que daqui a pouco realmente ele pode melhorar com o esquema, e o Carbajo por dentro com a tranquilidade de criar. E o Bitelo... Outra dinâmica. Como o falou, aproximando, voltando, que é o jeito que o Bitelo joga, não precisa... E eu acho que prejudicou muito essa abertura do Bitelo, tá? Tipo, Sim. Ele abrir em algumas situações para jogar, para criar espaço, tá tudo certo, mas ele ser esse cara da ponta é diferente. A mesma coisa que tu pegar o Soares e botar ele de ponta, tipo assim, ele normalmente abre, porque é o estilo de jogo dele, mas ele não começa o jogo lá na ponta, lá na lateral, entende? Então talvez isso tenha prejudicado o Bitelo. No momento que tu deixa ele livre, me agrada mais. Tendo o João Pedro que pode fazer, o João Pedro não, o JP, que faz essa caída ou não pro meio. Ele não vai precisar ser esse extrema de velocidade, até porque não é, né? Eu acho que o Renato ele poderia aproveitar muito, e aí, cara, é só a minha opinião, que não quer dizer bosta nenhuma, porque não... desvaloriza. É importante. Em relação ao Renato, eu não sou nada. Eu sou um ninguém em relação ao Renato do que ele vai fazer no dia a dia. Mas, mesmo assim, se alguém tá vendo esse vídeo até agora, talvez se importe com a nossa maneira de pensar. E aí eu digo, o que me agrada é pensar sempre vocês vão ver eu falando a mesma coisa. Um time não pode não ter um primeiro volante bem fixo e na frente da grande área. Não pode não ter um primeiro volante fixo na frente. Ah, mas daí tu faz a dupla com o segundo. No meu modo de entender, não. Tu fixa um primeiro volante na frente da grande área. E pra mim, cara, o Renato acertaria muito se colocasse o Vila Sante nessa posição para ser um cara assim, ó, tu deixa uma faixa de campo pro Vila e fala, Vila, sai que nem um cachorro atrás dos caras. E é teu. Essa área é tua. Pode correr para tudo quanto é lado e fazer todas as coberturas possíveis. E aí tu deixa o Bitelo e o Carbajo por dentro fazendo alguma coisa um pouco mais para frente, Charlie. Eu tenho uma informação de bastidores quanto a isso, tá? Que o Renato já em coletiva... não me deixa triste, não me deixa triste. Não, vai te deixar um pouco triste. O Renato entende hoje que ele não tem esses 5. O Renato, acha, olha só, o Renato tem a ideia e a sua comissão técnica que o cara que é o mais, talvez assim, mais volante marcador de cabeça de área é o Gustavo Martins, que foi utilizado contra o Vasco como primeiro volante. Depois disso ele não tem ninguém, tanto que ele lamentou, só vamos lembrar agora, ele lamentou a saída do Thiago Santos. Ele disse, olha, não tenho, me tiraram o que eu tinha, e aí, o que é melhor, um que vocês não gostam ou não ter nada? Não tenho nada. Então, se abracem com a notícia. É isso que ele disse para o torcedor. Vocês me tiraram o único cara que eu tinha 5 aqui, agora, né, me perguntam de 5, então se abracem no nada agora, né? Me tiraram o que eu tinha. Ai, meu Deus. Informação, não briguem com o mensageiro.
Não se briga com a notícia. Não se briga com a notícia. Basicamente foi o que o Thiago Veloso falou agora. Era meu 5, 2,5, né? Não era 5, ele era É, metade do 5, né? Não, e se bem que agora acho que faz sentido, Pedrão. Aquilo que eu te falei, acho que foi ontem. Que eu me agarro, às vezes, numas nabas que os caras ficam brigando comigo. E o que eu elogiei o Thiago Santos na vida, olha, não tá escrito no gibi. Por quê? Porque eu gosto do primeiro volante, cara. Era de graça, né? Primeiro volante, cara. Precisa ter um cara que vai bater na frente da grande área. Porque senão, cara, é toda hora o teu zagueiro ficando humano, tu fica, ó, senta na graxa. Olha só, gurizada, seguinte, eu tô vendo aqui a nossa necessidade, tá? Só preciso fazer umas rapidinhas, tá? No final aqui, para Rafa Sushi, arroba Rafa Sushi Zona Sul, H-Mídia, H_mídia lá no Instagram, Ideal Esquadrias de Alumínio, é o arroba deles lá na rede social também, e Centauro, poxa, uma baita parceria aqui da Rádio Imortal com a Centauro, tu usa o RD Imortal é o nome do código, do cupom, tu vai ter 10% de desconto em todos os produtos vendidos, entregues pela Centauro, então, vai lá e aproveita, tá? Sequência de rapidinhas aqui contigo, Pedro. Tu citaste antes ali uma questão envolvendo o Bitelo e uma entrevista para o Meneghetti, né? Vai, por favor. Vai. Olha, eu fiquei num vermelhão segurando. Né? Sobre o Bitelo. Né? Aqui é informação! Informação! Vamos lá. Não, o presidente Guerra deu uma entrevista de 1 hora e pouco, assim, uma entrevista bem longa, falou vários assuntos bem interessantes, assim, ver ele falando sobre, sem ser uma coletiva, algo mais tranquilo, assim, tá tomando um cafezinho ali em casa. Tá no canal do Meneghetti? Canal do Meneghetti, grande Meneghetti. Assistam lá. Dito isso, assistam lá, tá tudo certo, é conteúdo e tava falando, como se ele for falar em qualquer lugar do planeta, a gente vai ver e vai repercutir o que ele falou. Ele fala que não teve, agora, ontem, nenhuma, e não tem nenhuma proposta pelo Bitelo. O que teve foi uma proposta, uns dias atrás, de um clube da Rússia, que o Grêmio não aceitou. Não era o valor que o Grêmio queria, o atleta também não estava afim, ponto. Hoje não tem nada. O atleta é jogador do Grêmio. Até teve uma entrevista do empresário do Bitelo falando sobre isso também. Que ele é jogador do Grêmio, a cabeça dele tá no Grêmio. Dito isso, essa é o erro do cara é olhar pro lado, né? Tá focado aqui. Dito isso, vamos lá. A ideia do Grêmio que o presidente trabalha é que o Bitelo fica pelo menos até o final da temporada, tá? E ele coloca um outro ponto que eu até achei interessante, porque o quê? O que a gente tinha de informação, e eu particularmente trabalhava com ela, que o Grêmio precisa vender, precisa fazer um valor dentro do ano para gerar o caixa. A gente sabe, isso é normal, praxe de todos os clubes. E o Bitelo era uma dessas opções de girar caixa. Óbvio que dentro desse giro de caixa estava vendas de jogadores que pertencem ao Grêmio, que não está mais no Grêmio, enfim, jogadores na Europa. A própria venda do PP pelo Porto era uma das opções dentro da ideia do Grêmio. Daqui a pouco o TT, sabe? Esses caras, assim, essas vendas que daqui a pouco surge um dinheiro sem o Grêmio perder jogador. E o Bitelo era uma joia que o Grêmio tem, assim, ó, esse cara aqui vai nos trazer dinheiro. Só que eles trabalham muito tranquilo com a ideia de que ele pode ser vendido no final do ano. Até era a ideia do Grêmio vender e entregar só no final do ano. Então, por isso que o presidente coloca que está muito tranquilo e que o Grêmio não vai sofrer nenhum problema financeiro se não vender o Bitelo. Seria só um acréscimo para reorganização de vendas. E até eu acho que, no fundo, vamos lá, ele deve ter mais informações que a gente, do que eu, particularmente. Ele deve ter algo engatilhado que, final do ano, se o Bitelo for bem, vai vir. Já veio, daqui a pouco uma proposta um pouquinho melhor, mais organizado, o atleta vai. Então, até o momento, hoje, agora, 10/8, não tem nada, segundo o presidente Guerra. Então, o Bitelo é do Grêmio, fica no Grêmio, né? A janela da Europa fecha daqui a alguns dias, eu não lembro a data exatamente, para comprar. Até vocês, se vocês tiverem. Mas é daqui a uns dias, né? Ela tá aberta ainda. Putz, eu teria que entrar no Transfer Market. Não, tranquilo, era só porque ela fecha daqui uns dias, né? Então, só para colocar esse ponto. Então, foi mais ou menos isso que ele falou. É 31, se eu não me engano. Tem um tempo ainda, pode surgir algo. Se for algo bom, atleta, e principalmente pro Grêmio, né? Vamos lá, vai vender
vai ter que vender, não tem que fazer. Tipo assim, veio os 10 milhões para amanhã ir embora. Amanhã pegar o voo e ir embora. Tem que vender, né? Tem que fazer. Mas até o momento não tem nada. Ele é jogador do Grêmio. Domingo, quarta, domingo, joga normal. Então é basicamente isso que ele falou e eu tô traduzindo, assim. E é isso, né? A gente trabalha com essas informações que é exatamente isso, né? Ele não tá inventando nada, não tem realmente nada. A gente soube de reuniões que teve sobre o caso, aí meteram, não, porque era sobre o Breno, não sei o quê, mas era sobre o Bitelo também, né? A gente sabe disso. Não, e até para complementar, César, sei que a gente está no tempo aqui, mas assim, uma informação de bastidores que eu trouxe ontem aqui, e vou repetir para a galera. O que incomoda o Bitelo e o que essa história de ele estar querendo sair ou, né, meio que forçando uma situação é porque este objetivo do Grêmio, onde o presidente Alberto Guerra falou com o Menegas, né, parece até que eu sou íntimo, mas é de que este objetivo do Grêmio de entregar ele no final do ano afastou boas propostas neste meio de temporada. É basicamente isso. Isso que incomoda o Bitelo e o seu staff. Porque se o Grêmio fica pregando que quer vender o jogador, mas vai entregar em dezembro, em novembro, dezembro, afasta propostas boas que poderiam chegar por um valor mais alto, tanto para o clube como para o jogador. Então, por isso que o staff ficou incomodado. E o Bitelo também se incomodou porque não gostaria que o Grêmio ficasse pregando isso. Negocia. Ó, a gente, né, chegando à proposta, a gente negocia. Agora esse negócio ficou muito mais para jogar para o torcedor, né? Não, a gente vai vender o Bitelo, quer o dinheiro, mas também quer entregar lá no final do ano. Só para uma questão de informação, para não ficar solto, basicamente é 1º de setembro, tá? Que a maioria das janelas fecham, as grandes, 1º de setembro. Portugal que fecha um pouquinho antes. Claro que se for contar toda a Europa, poxa, tem janela que fecha daqui 2 dias, que é a janela da Finlândia. Mas aí, poxa, né? Acho que o Killer não vai pra Finlândia. Eu acho que não, Mas das grandes não sei também, janelas... né? Depois da segunda divisão da Arábia, lá tá pagando 2 milhas pro... Como é o nome do maluco lá? Putz, esqueci o nome do cara. Enfim. Mas das grandes... Pagando 2 milhas, olha, vai. Das grandes janelas, a imensa maioria ou é 31 de agosto ou 1º de setembro dos principais países, tá? Outra situação bastante importante para a gente dar uma pincelada, meu querido Thiago Veloso, é a situação do Cacalo, né? O Luiz Carlos Silveira Martins, vice-presidente de futebol e presidente do Grêmio, foi aí com todo o amor do mundo, foi muito melhor vice-presidente de futebol do que quando foi realmente presidente do Grêmio, mas é uma figura ímpar na história do Grêmio, importantíssima, que merece todas as homenagens, merece todo o carinho, merece toda a admiração, nosso respeito. Pode hoje ter a confirmação de virar patrono do Grêmio, né, o Thiago Veloso? Explica essa história aí rapidinho pra gente. Exatamente. Hoje o Grêmio vai, através dos seus conselheiros, né, vai fazer uma votação, tá? Extraordinária para aprovação, né? Mas acredito que não existe nenhuma oposição quanto a isso, quanto a este nome, para que ele possa virar patrono do Grêmio. E essa votação vai acontecer hoje à noite, precisa de 211, se eu não me engano, acho que é o número que precisa ter de aprovação para que isso se torne realidade. E é uma homenagem, né? É uma homenagem, assim, de muito respeito, né? De uma pessoa virar um patrono do clube por serviços prestados, pela rica história com o Grêmio, de um gremista. E aqui vai um elogio, aproveito aqui para fazer um rápido elogio também, né? Não que quem sou eu, né? Mas para fazer o Cacalo, que não importa se o cara é um gremista antigo lá, de 1960, que acompanhava o clube, de 1970, que conhece os principais jogadores da antiga, ou como é um gremista recente, que é aquele que pegou a geração Luan, geração 2016, 17, enfim, ele é respeitado da mesma forma, sabe? Ele te respeita como gremista, é um cara que... eu tive um contato com ele na última eleição para presidente, que elegeu o presidente Alberto Guerra, eu tive um contato com ele, cara, sensacional. É um gremista de verdade, respeitado por todos, independente de qual movimento, partido, e é importante fazer essa ressalva. Parabéns a quem teve a ideia, parabéns, busquem saber quem teve essa grande ideia, dos conselheiros que buscaram homenagear, né, e colocar ele como patrono do clube.
Parabéns ao Grêmio por essa iniciativa. Acho que hoje vai ser uma justa homenagem a um grande gremista. E só como é um título pouco usual, né? Eu acho que vale o contexto. A lista, eu não sabia, tá? Isso é uma questão que eu não sabia. Mas a lista de patronos do Grêmio conta com 3 nomes. Três nomes a lista de patronos do Grêmio, tá? Primeiro, Aurélio de Lima Pi, né, que foi um presidente do Grêmio nos anos iniciais ali, em períodos que variaram de 1912 até 1930, depois foi presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Fernando Crefft, que foi pai do Duda Crefft. Duda Crefft, né, foi presidente do Grêmio nos últimos tempos, e ex-presidente Hélio Dourado, né, que além de ser um dos maiores presidentes da história do Grêmio, hoje inclusive dá nome ao CFT Hélio Dourado, né, que é o Centro de Formação e Treinamento lá da base tricolor em Eldorado do Sul. Bom, para fechar, só uma informação última, Kahneman deve retornar ao time do Grêmio em 2 ou 3 semanas, final de agosto, início de setembro, por ali, para poder retornar ao time, possivelmente, aí, então, para o jogo, sei lá, o Cruzeiro, talvez, ou um início de setembro ali, o nosso querido Kahneman deve estar de volta. A informação do Lucas Katsurayama. Gurizada, valeu, parceria, valeu Charlie Veloso, valeu Pedro Raide, o produtor. Amanhã estamos de volta. Se você chegou até aqui, primeiro, você é um vencedor. Segundo, muito obrigado. Terceiro, deixa o like na saída, porque é muito importante pro trabalho aqui dos guris da Imortal, tá? Beijo pra vocês, até a próxima. Libera, Globo!